dilatação. Porém, é uma questão teórica, estilo UFSC. A UFSC, eu dou preferência para cálculo, você já percebeu? Mas eu tenho me moldado ao vestibular, então como a UFSC cobra bastante teoria, essa me deu o trabalho de digitar um somatório bem bonito, só com o nosso bate-papo aqui de dilatação térmica. Não se esquece que a água tem dilatação anômala, né? Não esquece disso. Tem a ver com alguma coisa na tua vida isso aí? Fundamental, tu é o que tu é graças a esses detalhes. Hoje a história é diferente. Eu adoro o estudo dos gases. Primeiro que eu vou te falar coisa que parece absurdo e que é fato científico. É muito legal quando a gente desafia o nosso bom senso com informações, né, que fogem do nosso comum, do nosso senso comum. Parece bizarro. Primeiro, já que nós vamos estudar os gases, temos que ter uma noção do que é isso. 3 formas de falar de gás. Ou eu falo gás real, ou eu falo gás ideal, ou eu falo gás perfeito. Me ajudem, por favor. Exemplos de gases reais. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cloro, gás carbônico, hélio, argônio, né? Criptônio, né? E vai embora, né? Tudo bem pra vocês? Tu acredita que na outra turma a guria já usou um exemplo que eu gosto de usar na aula? Pum, ela falou pum. Falou pum também, eu também escutei, eu achei que tivesse sido uma alucinação, mas falou pum. Isso é importante, eu uso o pum para te explicar alguns fenômenos do gás. Eu não vou chegar a usar na prática, entendeu? Mas eu vou precisar falar dele. O sol, né? O sol faz um gigante. Legal, isso, eu já brinquei com vocês com isso. Ótimo, garota, boa. Tu vê, né, como às vezes a gente vai repetindo umas coisinhas ou outras, que no final das contas é uma ferramenta para raciocinar, né? Legal. Então, gás real é o gás que existe. Os filósofos sempre se perguntaram, né, o que é essa coisa, ó? Eu sinto alguma coisa fluindo na minha pele enquanto eu me desloco. Que porcaria é essa? Alguns tentavam, né, isso não é nada, cara, esquece. Não, mas eu sinto o vento bater no meu rosto, é alguma coisa. A minha mãe, ela conta uma história que foi chocante pra mim. A brincadeira de bola da minha mãe, ela dizia que quando eles matavam o porco, pegava a bexiga do porco, as crianças ajudando a matar o porco, pegava a bexiga do porco, enchia a bexiga do porco, dava nó e ia brincar de bola. Não dava pra ir na venda comprar bola, não existia bola. Aí, como a bexiga do porco era frágil e furava rápido, eles começaram a enrolar em pano ou em couro. Foi aí que nasceu a bola. É importante tu saber disso, né, cara? Tu vê. E aí tu já percebeu que quanto mais tu assopra, fica mais durinho de apertar, né? Concorda comigo? Só que aqui na física nós vamos precisar medir esses fenômenos todos. Aí não vai medir a dureza do gás, né? O que a gente mede de um gás? A pressão, parabéns. Por isso que uma das variáveis do estado de um gás é a pressão. Além de pressão, o que mais que me importa saber de um gás? Claro, né? Comprar gás, por exemplo, né? Se tu for fazer uma festinha, quer comprar aquele gás hélio que o balão fica flutuando para ficar bonitinho, né? O volume vai interferir no teu gasto, concorda comigo? E o que mais que eu preciso saber de um gás? Eu tenho que saber em que temperatura ele está, afinal, temperatura mede... Temperatura, mesma coisa lá. Temperatura, animal. Me digam unidades de pressão. Unidades de pressão. Milímetro de mercúrio tem a ver com esse bate-papo que eu vou falar agora, claro? Pascal é a unidade do sistema internacional. Alguém dá mais? ATM é que eu prefiro. Falaram quase todas importantes pra gente aqui. Muitas unidades, concorda comigo? Milímetro de mercúrio, Pascal, ATM, metro de coluna d'água, que eu já vou te refrescar a memória o que significa isso. Me digam unidades de volume. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitro, litro, galão e assim vai. Tudo bem pra vocês? Olha, meu querido, eu não tô nem aí, tu pode usar o que vier na tua telha. Agora, quais são as unidades de temperatura? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Eu só quero saber do Kelvin. Eu quero que Celsius exploda. Eu quero que o Fahrenheit infarte uma segunda vez. Kelvin é o cara. O que é isso, professor? Agora tá mais calmo. É porque na verdade eu tô doido já de chegar aluno pra mim e dizer: professor, no vestibular eu fiz o cálculo com Celsius. Eu fico puto. Como é que é o nome? Kelvin! Jamais me apareçam com outra unidade que não seja o Kelvin em estudo dos gases.
Agora estou mais aliviado. Bom, tudo bem. Galerinha, o que é um gás real? É o que existe. É esse que se choca contra a tua pele agora. Os filósofos começaram a viajar na maionese. O que será esse gás, né? A galera foi concluindo que um gás é feito de bolinhas perfeitamente redondas, perfeitamente esféricas, que se chocam umas com as outras, de forma perfeitamente elástica. Tu lembra o que é um choque perfeitamente elástico? É aquele que bate e não perde nem uma gota de energia. Seria o equivalente a tu pegar uma bolinha, largar ela no chão, ela bater no chão e voltar exatamente para tua mão. Isso é possível? Infelizmente não. Aí um aluno uma vez retrucou, não professor, já joguei a bolinha, ela ficou no teto. Não, tu arremessou a bolinha. Eu estou dizendo jogar, beleza? Abandonar. Tu concorda que qualquer bolinha do mundo, quando bate no chão, ela nunca volta na mão do cara, né? Tranquilo? Os filósofos, matemáticos e físicos achavam que gás ideal era feito de moléculas perfeitamente, que se chocam de maneira perfeitamente elástica, ou seja, nunca perde energia. Quer dizer que se tem moléculas de gás se chocando no recipiente, é assim que eu represento o gás sempre. Aí depois de 1 milhão de anos, sabe como é que está o gás? Igualzinho, porque se ele não perdeu energia, não tem o porquê ele ficar. Tudo bem para vocês? O que aconteceu com o gás quando eu fiz? Perdeu energia, ou seja, a temperatura. O gás vai esquentar. Tudo bem para vocês? A temperatura mede o grau da excitação das moléculas, inclusive dos gases. Uma coisa que me chocou, que me falaram sobre gás, que eu demorei a acreditar, só quando eu avancei um pouquinho mais, eu fiz as contas e confirmei. Se tu pegar 1 centímetro quadrado da tua pele, esse pedacinho tosco de pele aqui, em 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra a tua pele, nesse 1 segundo. Agora, nesse pedacinho de pele do Otávio, mais de 1 bilhão de moléculazinhas bateram ali. Sabe com que velocidade? Entre 3.000 e 7.000 km por hora. Agora está sendo bombardeado. O teu olho. Moléculas de gás. Beleza? E se não houvesse esse choque dessas moléculas que gera a pressão atmosférica, teu corpo tenderia a explodir. Como nós já fizemos arremessando animaizinhos para fora das naves em órbita. Certo? Beleza? A ciência às vezes é cruel. Gás real é um gás que... Gás ideal é o gás idealizado pelos cientistas para tentar entender os gases reais. Quer dizer que quando é que eu compro o gás ideal? Não! Ele é uma ideia, ele não existe. Ele é a ideia que tenta explicar os gases reais. E o que é um gás perfeito? É um gás real que se comporta que nem o ideal. Aí, porra, esse gás é foda, que ele se comporta que nem eu imaginava. Ele é perfeito esse gás. Sacou a ideia? Não existe, né? Existe. Todos os nossos gases, nas condições adequadas, são perfeitos. Pum! Pode ser gás perfeito? Pode. Basta estar na condição certa. Que condição, professor? Deixa eu ver se eu consigo te botar no coração essa ideia. O que acontece se eu pegar um gás e começar a resfriá-lo? Chega uma hora que as moléculas vão estar tão lentas que quando elas se chocarem, pode até grudar, virar líquido, gente. Tu lembra do diagrama de fases, porra? Quando diminui, fica líquido, depois fica sólido, Cacilda Becker. Passou. Então olha só, quando eu esfrio demais um gás, ele pode até ficar líquido. Para que um gás tenha cara de gás, eu tenho que ter temperatura alta ou baixa? Alta, porque se eu esfriar demais fica um cara de líquido. Para um gás ser perfeito, primeira condição, temperatura alta. E se eu começar a espremer um gás, espremer, pode ficar líquido, me dá uma prova. O GLP, o GNV, o que quiser. O isqueiro, pô. O isqueiro, lembra? Espremeram tanto gás que ele ficou líquido dentro do isqueiro. Ou seja, para um gás ter cara de gás, ele vai ter que estar bem espremido ou pouco espremido? Pouco espremido, porque se eu espremo demais ele vira líquido. Então, pressão baixa. Eu vi vários anos essa informação errada na apostila. Eu vi vários anos essa informação trocada. Imagina, um cara dizendo que um gás para ser perfeito tem que estar frio e espremido. Cheio de gás frio e espremido. Espreme e esfria para tu ver se não fica líquido ou até sólido. Tá beleza? Então,
Tu vê, eu não queria que tu decorasse gás perfeito, alta temperatura, baixa pressão. Eu queria que tu usasse os elementos do teu dia a dia para caso esquecer, pensar um pouquinho, pensar no isqueiro, certo? Pensar no diagrama de fases e concluir que gás perfeito é o gás real que se encontra. Como? Alta temperatura? Baixa pressão. Beleza. Tu vê, ó, só nesse primeiro bate-papo já tem uma questão da prova. Tem uma questãozinha da prova que é desse primeiro bate-papo. Não posso dizer onde é que tá, entendeu? Porque senão acaba a questão. Mas uma questão da prova já foi. Legal. Falamos que os gases são moléculas. A galera achava que era perfeitamente redonda. Na prática nós sabemos que algumas tem um formatozinho de um halterzinho, outras têm um formatozinho de bumeranguezinho. Legal, mas a viagem dos caras nos ajudou a interpretar a realidade. Um cara que deu um passo incrível nessa história de entender os gases foi um cara que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história. Alguém lembra dele? Foi aluno de Galileu, ajudou a formar uma das equações da cinemática. O nome começa com To, termina com Richelli. Muito bem, eu sabia que vocês sabiam. Torricelli. Alguém lembra como é que ele mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história? História documentada. Uou, Mercúrio, ele pegou uma bacia. Primeiro ele tentou com água. Aí ele pegou um potinho com uma extremidade aberta, outra fechada, um potinho de vidro, pode ser tipo um tubo de ensaio bem compridão. Mergulhou o tubo de ensaio, tirou o ar de dentro, encheu de água, ergueu a parte fechada para fora da bacia cheia de água e, para espanto de Torricelli, a água ficou até a boca do potinho. Pode fazer isso em casa com um copo, né? Para tu acreditar que a água vai ficar ali, para fora da bacia. Certo? Por que a água fica lá? Da pressão. Porque tem uma pressão aqui fora, que é a famosa pressão atmosférica. O Torricelli estava louco para medir essa pressão. Ele sabia, tem alguma coisa que envolve mim, eu quero medir essa porcaria. Ele não conhecia o mestre vidraceiro que pudesse fazer um tubo tão grande quanto ele queria. Ele ia aumentando o tubo, a água safada ia até a topo. Aí ele pensou, vou usar o líquido de maior densidade que a humanidade conhece há milhares de anos. Sim, Mercúrio, né? Vocês sabem, né, que há milhares de anos os chineses já usam. O imperador Qin, lá o primeiro que unificou a China, tomava como se fosse o lixeiro da longa vida. Os filósofos dele falavam, não, isso aqui vai te... Aí não vem envenenado de mercúrio, lógico. Bom, Mercúrio, sim, Mercúrio. HG, lembra? Aquele que tem o metalzinho do teu termômetro. Quando o Torricelli foi fazer essa experiência ao nível do mar com o Mercúrio, ele percebeu que a não era suficientemente alta para deixar o Mercúrio até o topo. Ele foi lá e mediu isso. Ele mediu uma altura de 760 milímetros. Por isso que desde então a gente mede a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. E este equipamento é chamado barômetro. Por que barômetro? Mede os bares, né? Bar é uma unidade de pressão. Se eu pegar um copo com água e começar a botar um monte de açúcar, qualquer coisa, sal, açúcar, ele vai transbordar, não vai? Ou não? Se tu pegar um copo com água, Botar um monte, começar a botar um monte. tem volume ali. O volume tem que se conservar, né? Tem alguma coisa a ver com pressão atmosférica? Não, na verdade seria outra história, né? Isso aí é... Como é o nome disso em química? Tonoscopia. É o nome disso, né? Pra gente descobrir quanto de açúcar a gente pode colocar. E pela lei da conservação do volume ali, né? O volume das substâncias não vai se alterar. Então ele vai transbordar pela conservação do volume, pela conservação da massa. Não vai ter a ver com a pressão atmosférica. Interessante pergunta. Ô galerinha, barômetro. Eu pego este barômetro e levo para Lages. Vai mudar. Vai mudar. A pressão é mais... É menor. Menor. A pressão é menor porque tu mora numa piscina de ar e tu subiu na piscina de ar. Fica impossível errar dessa maneira, né? E já que a pressão lá em Lages diminuiu porque é a pressão que empurra o líquido para cima com pressão menor, a coluna de líquido fica menor. Sim. Tudo bem para vocês? Fui numa mina, aquela dos chilenos presos lá. Agora vai subir. Afundei na minha piscina de ar, a pressão atmosférica aumenta a coluna. Sobe. Exatamente. É assim até hoje os barômetros. São assim que ele mede a pressão. Na UFSC, o melhor barômetro da UFSC, mercúrio, está exposto o mercúrio para tu ver o mercúrio, certo? Assustador, né? Como uma tecnologia de 1600 e cacetada perdura até hoje, né? Mas a gente prefere no dia a dia medir a pressão atmosférica em ATM. Uma atmosfera é a mesma coisa que 600 de mercúrio. ATM são Pascal, né? Ah, quase. Pascal é... Pressão é força sobre área, lembra?
O que é 1 Pascal? É 1 Newton distribuído em 1 metro quadrado. Isso é que a gente chama de 1 Pascal. 1 Pascal pro teu dia a dia é muito ou é pouco? É pouco pra caramba. Teu pum tem mais de 100 mil Pascal. Como é que eu sei que tu peida com mais de 100 mil Pascal de pressão? Não fiz cálculo nenhum. Só me falaram que a pressão atmosférica é 100 mil Pascal. Se tu peida em cima da atmosfera, é que tu vence a atmosfera, né, cara? Como a atmosfera tem 100 mil Pascal, teu peido tem mais que 100 mil Pascal. 1 Pascal é nada. 1 Pascal é tu pegar 100 gramas de açúcar, distribuir 1 metro quadrado do chão. Aquele açúcar vai estar pressionando no chão com 1 Pascal. Aqui, ó. Acabei de pressionar o cara com, sei lá, 5 mil Pascal no peteleco. Tá entendendo? 1 Pascal é pouco pra caramba, por isso que uma atmosfera dá 100 mil Pascal. Tudo bem pra vocês? Eu vou confessar a vocês que tudo isso era esperado que vocês lembrassem. Mas como é lá no primeiro ano, né, 2 anos depois é natural esquecer alguma coisa. Alguns colégios veem isso no ano passado, aí seria mais fresco pra ti. Mas o pedreiro que precisa saber pressão, ele não mede nenhuma dessas. Ele chega na loja de material de construção e fala, eu preciso de uma bomba para vencer 8 metros de coluna d'água. Ele mede a pressão em metros de coluna d'água. Alguém arriscaria dizer uma atmosfera equivale a quantos metros de coluna d'água? Vou te dar uma dica. A cada 10 metros de profundidade que tu mergulha na água, aumenta 1 atmosfera a pressão. Quer dizer que o mergulhador que está a 10 metros de profundidade, 2 atm, a de ar mais a de água. O mergulhador que está a 30 metros de profundidade, 4 atm, 3 geradas pela água e 1 gerado pela atmosfera. Uma atmosfera equivale a quantos metros de coluna d'água? Eu escuto, fraquinho e inseguro, mas eu escuto. Na outra sala eu não escutei nenhum gemido. Eu acabei de te falar, sem pegadinha, que uma atmosfera era 10 metros de coluna d'água. Te perguntei, alguns ficam inseguros para responder. Toma cuidado com isso, quero mais de ti. Tu é um jovem inteligente, sadio, eu quero tudo de ti. Vamos! Tens que saber todas essas aí. Cara, o cara que segura isso no coração, essas informações, um monte de questão de pressão, ele vai lá e bluf, próxima. Só de lembrar isso, não precisa fazer regra de 3, não precisa ficar se matando, entendeu? Lembrar um pouquinho da história da pressão, o cara tira isso aí de letra. Show de bola. Pois então, já começamos bem. Sabemos que existem gases reais, então eles existem. Gases que só existem no mundo das ideias, para entender o gás. O gás perfeito é o real que se comporta como ideal, alta temperatura, baixa pressão. Para conhecer um gás bem, eu preciso saber a pressão, o volume. Kelvin! Relembrei com vocês como é que o querido Torricelli mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história. Eles vão te cobrar essa ideia, experiência Torricelli. O nome disso aqui, experiência de Torricelli. E agora vamos ao laboratório. Vamos ao laboratório mais uma vez. Como vocês foram muito bem na primeira aula de laboratório, eu tenho certeza que vocês vão detonar agora. Eu quero fazer uma transformação isocórica. Alguém lembra o que é uma transformação isocórica? Isovolumétrica, parabéns, ou ainda isométrica. Por que eu não escrevi isovolumétrica ou isométrica? Porque é fácil. Isocórica que é difícil. Então tem que lembrar que isocórica é volume constante. Peguei um botijão de aço indeformável, perfeito, titânio pode ser. E ali dentro tem um gás. Já que o volume dele não muda, eu não vou me preocupar com o volume. Eu vou instalar medidores de outras coisas. Que outras coisas eu medirei? Pressão e temperatura. Qual é o medidor? Barômetro. Termômetro. É isso aí, só para ver se a galera lembrava que o Torricelli inventou o barômetro. O termômetro mede em Kelvin, mas o nome dele é termômetro. E esse é barômetro, medidor de pressão. Certo? Vamos ao laboratório, não mexam em nada. Vou ligar aqui o bico de Bunsen, o foguinho. E aí eu vou fazer um gráfico, né? O cara no laboratório ele sempre faz gráfico para anotar as coisas que ele está calculando. Saúde, pressão e temperatura. Deixa eu ver qual é a temperatura. Já está em 100 Kelvin. Deixa eu ver a pressão. Que legal, já foi para 5 atmosferas. Caramba! 200, deixa eu ver. 200 Kelvin. 10. Não é possível. Como é que descobriu, caramba? De novo? É o coração. É o coração. É o coração, é porque a física que eu te ensino é óbvia. Ela é óbvia.
ele repete umas 1000 vezes, todas acontecem isso, dobrando a temperatura, dobra a pressão. Ah, quem está estudando isso é o Charles, ele escreve Lei de Charles. Lei de Charles. O que tu escreveria na Lei de Charles? Que quando um gás está com volume constante, a sua fica de a temperatura em Kelvin. Se for em Celsius não vai funcionar. Tudo bem para vocês? Eu não vou escrever isso, tá? A gente tá na apostila e pô, 2014 não dá. Então, ó, Lei de Charles. Quando um gás está com volume constante, a sua pressão fica de proporcional à temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Yeah. Só que eu prefiro que tu consiga enxergar esta lei matematicamente. Para dizer que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, vê se tu concorda. Eu poderia escrever isso, ó. P1 sobre T1. Aí se a temperatura dobra, em cima tem que dobrar para continuar tudo igual. Concorda comigo? Esta é a expressão matemática da Lei de Charles. A Lei de Charles foi obtida estudando a transformação isocórica, que significa volume constante, isovolumétrica. Parabéns. Tudo bem até agora? A apostila ela já vai para o final, tá? Eu conto o processo histórico que levou às conclusões. A apostila já pega e já responde a fórmula final. Fica mais difícil de entender. Eu acho que tu me acompanhando aqui vai ficar gostoso. Ô pai, o que será a transformação isobárica? Tu falou que 1 atm é 10... Metros de coluna d'água, MCA. Não, 100 mil Pascal. Né? 100 mil Pascal. Mas 10 na 6 não é 10 milhões? 10 na 6 não é 10 milhões? Não. É 3 zeros, 1000 mais 3 zeros, 1 milhão tem 6 zeros. Eu sei isso que eu sempre imagino 1 milhão na minha conta bancária. É 1 milhão. Mas daí já tem... É 1 milhão, sim. É, o professor falou 100 mil. Eu falo 100 mil, escrevo 1 milhão, né? Doente, né? Que eu sou. Falei certo e escrevi errado pela 10ª vez. Tomara que eu não tenha cometido essa cagada no ar. Vocês não torcem que eu tenha cometido. Sabia que ela ia isso. Ô galerinha, obrigado, salvou a aula, cara. Isocórica. O que significa isocórica? Obrigado pela participação. E tu vê, né? O cara tentando me explicar, professor, mas 10 a 6 não é 1 milhão? É 1 milhão. Mas tu não falou 100 mil Pascal? Tu vê que delírio, né? Muito bom. O que é a transformação isobárica mesmo? Já que parâmetro mede pressão isobárica, pressão constante, tudo tranquilo? Beleza? Pois então, primeira pergunta, como é que será que eu deixo a pressão de um gás constante? Olha que ideia genial os caras tiveram. Quem é que está aqui dentro? Isto aqui é um êmbolo móvel, ó. Pode subir ou descer, tudo bem? Como é que eu vou controlar a pressão ali dentro? Pressão não é força sobre área? A força que está atuando aqui nesse êmbolo é constante, concorda comigo? A área, vou virar para vocês, é redondinha, ó, ela é constante também. Se isto é constante e isto é constante, a pressão é... Então o que acontece quando eu aqueço esse gás? Aumenta. Aumenta o quê? O Isso, aí os gases batem com mais força, né? E aí alivia a pressão. Por isso que esse tipo de sistema simples obriga que a pressão seja constante. Panela de pressão. O engenheiro calculou, ele sabe que a tua mãe não vai morrer se ela esquecer a panela de pressão ligada até acabar a água. Vai derreter a panela, mas não vai explodir porque tem uma válvula. Ele calculou o peso, porque entupiu o furinho. Tem que passar, às vezes, se tu vê que não está saindo vaporzinho dentro dela, está entupida. Vai explodir. Vai explodir, pode matar. Muita dona de casa já perdeu a vida por causa de panela de pressão mal lavada. Explosão do caramba. É do caramba da tampa bater no teto e se sair pro lado, ó. Tá? Então, tá vendo? Ó, mas cuidado. Cuidado porque assim, ó, a minha namorada acha que a panela de pressão é um reator atômico. Não é bem assim, tá? Pode ficar tranquilo, tu só tem que temer a panela de pressão se depois de um tempão no fogo, tu não tá escutando o vaporzinho sair dela. Beleza? Aí tu desliga, espera esfriar, e aí, né, troca de panela, limpa os furinhos, bota, tem gente que arruma a panela de pressão, sem problema nenhum. Aí tu vê quem é o cagado que sempre vai botar a panela de pressão no fogo, aí eu vou lá, coloco, e ela não fica satisfeita enquanto não tiver o vaporzinho saindo.
certo? Não é bem assim, tá? É raro uma panela explodir, beleza, galerinha? Pode confiar. Mas tudo na vida tem seu risco. Agora, olha só. Pode ser borracha também, né? Não para fazer explodir. Para não dar pressão, pode ser um vazamentozinho na borracha. Mas aí tu vai ver o vaporzinho vazando, né? Aí a técnica o que é? Tira, molha a borrachinha um pouco e tenta de novo, certo? Que aí talvez pegue pressão dessa vez. Ó, o negócio é o seguinte. O que eu vou medir desse gás? O que eu vou medir? O volume que ele está ocupando. A pressão eu não preciso mais me preocupar porque ela é... Vamos ao laboratório, não mexam em nada, por favor. Temperatura sempre em... Volume, vamos usar litro, que é do nosso dia a dia. Quando era 100 Kelvin, deixa eu ver, era 10, não, 10 é 5. Eram 20 litros. Pode continuar. 240. Meu Deus, como é lógico! Quem estava estudando com o Charles nessa época era um cara muito amigo dele chamado Gay Lussac. Gay não é a opção sexual dele, é o nome dele. Então, ó, Charles e Gay Lussac. Como é que é a lei? Eu duvido que tu acerte a lei de Charles e Gay Lussac. Quando um está... A pressão constante. Vê como tem que introduzir a lei, né? Quando um gás está com pressão constante, seu Volume. Proporcional à temperatura em Kelvin. Yeah! Kelvin! Gostei, garoto. Kelvin! Eu quero a lei de Charles e Gay Lussac matematicamente, por favor. Pode até colar. V1. Olha. Muito obrigado pela participação. Muito galerinha atenta. Tô orgulhoso. Que beleza. Talvez uma das melhores últimas aulas nossas juntos. Bom. Peraí, eu já estudei o volume constante. Charles foi o cara. Eu já estudei pressão constante. O Charles se uniu com o amiguinho dele. Falta a temperatura constante. Tu vê, por dar mais trabalho técnico, foi a lei que surgiu depois. Alguém teria alguma ideia como é que eu mantenho um gás com temperatura constante? É meio chato, né, cara? Porque ele vai tender a esfriar e esquentar. Como é que eu vou falar gás, não com temperatura? A pressão tem que ser alta. Pois é só isolar, porque eu vou ter que... já que é isotérmica, eu vou ter que mexer o que no gás? O que eu vou ter que medir do gás? Isso, eu vou ter que medir o volume e a pressão. A temperatura não me interessa mais porque é constante. Como é que eu vou mexer nessas duas coisas, obrigando o gás a ficar com a temperatura constante? Uma ideia seria cercá-lo com água e gelo, por exemplo. Porque água e gelo em equilíbrio estão a 0 grau, certo? Seria uma possibilidade, mas isso é problema dos técnicos. Nós somos futuros físicos, teóricos, então não vamos nos preocupar. Os técnicos que se virem no laboratório. Quando eu fizer uma transformação isotérmica, vai ser um pouco diferente a brincadeira. Vamos anotar a pressão e o volume. Vamos supor que inicialmente o êmbolo móvel da máquina esteja bem baixo, fazendo com que o volume seja bem pequeno. Pensa comigo, se o volume é bem pequeno, as moléculas estão com alta ou baixa pressão? Imagina a parede vindo por cima da gente. A gente é que nem molécula, cara. Ia chegar uma hora que a gente ia estar tão espremido aqui, cara, a pressão ia ser punk. A pressão ia ser punk. Abre a porta. Meu Deus, a galera ia começar a sair. Que alívio. Nós somos bem parecidos com a molécula nesse caso. Se o volume é pequeno, a pressão aumenta, a pressão aumenta. Então, peraí. Vamos supor que era uma pressão de 32 atmosferas e que o volume era bem pequeno no começo, 1 litro. Então eu tinha 1 litro para 32 atmosferas de pressão. Anotei o primeiro ponto do gráfico. Quero ver o que teu coração diz. Eu vou aumentar para 2 litros. Não acredito. Não acredito. Vocês concordam que quando eu dobro o volume vai para 16 atm? Como que tu sabe disso, cara? Tu já assistiu essa aula em algum lugar, tenho certeza. Então, na verdade, quando o volume dobra, a pressão... Tu já tem noção de como é que vai ficar esse gráfico? Ó, eu fico aliviado quando o aluno faz assim com a mãozinha. O meu medo é que ele faça assim, ó. Esse é meu medo. Por isso que eu vou continuar. Aperta o botãozinho, dobra para 4 litros. 4 litros. Pode falar. Era 16, né? Se eu dupliquei o volume, cai pela metade. Eu dupliquei o volume, eu duplico,
dupliquei o volume, cai pela metade a pressão. Era quanto a pressão antes? Qual é a metade de 16? Então a matemática ali deu uma balançada. 8 litros. 8 litros. 4. Entenderam? Entenderam por que na transformação o gráfico é uma hipérbole equilátera? É uma hipérbole equilátera, é o nome matemático dessa curva. O nome físico dela é isoterma. A transformação é isotérmica, mas o gráfico é isoterma, o nome do gráfico. Quem estudou isso no laboratório foi o Boyle e o Marriott. Boyle e Marriott. Então qual seria a lei de Boyle e Marriott? Ah, não, primeiro eu quero ela verbalmente, depois matematicamente. Parabéns, garoto. Boyle e Marriott. Quando a temperatura é constante. Quando a temperatura é constante? Em Kelvin. A pressão é inversamente proporcional à temperatura. Vocês viram que era inversamente dessa vez? Matematicamente vai ficar como? P1 vezes não é mais sobre P2. Cara, muitos anos depois que esses estudos foram feitos, os caras estudando a brincadeira perceberam que tinha uma fórmula que podia prever tudo isso, uma única fórmula. Foi só depois disso que nasceu o famoso pivotipofotó, que a galera canta por aí. A apostila começa te apresentando o pivotipofotó, não acho justo. Eu acho mais legal a gente entender historicamente o que aconteceu. Assim tu já ganha de presente, Lei de Charles e Gay-Lussac, lei de Boyle e Marriott, e claro que na hora de fazer conta é o pivotipofotó que a gente usa, né? Na próxima aula eu vou te mostrar como é que se saiu dessas transformações para o pivotipofotó. Lembra que a questão que cai dos gases na prova foi o começozinho, o bate-papo inicial, mas para a semana que vem tu já pode arriscar umas questõezinhas, beleza? Desculpa a demora. O em Kelvin não precisa porque é constante dessa vez, então não vai mudar. A pressão é inversamente proporcional ao volume, porque quando o volume aumentou, a pressão caiu na mesma proporção, beleza? Ótimo. Por que PO e não P2 na possibilidade? É culpa minha. O meu professor de química, grande cara, só que ele era todo circunspecto, assim, ele falava umas bobagens assim, a galera não combinava a voz dele, o vozeirão e a serenidade do cara com as piadinhas dele. E ele sempre falava, ó, pivotipofotó. Isso impregnou no meu cérebro. Eu acho que o mais correto seria pofotó pivoti, porque o O lembra início, né? Ou P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre V2, só que demora a falar. Eu prefiro pivotipofotó. Certo? Aí pode dançar um funk também. Pivotipofotó. Sacou? Aí o cara acaba lembrando melhor. Não usem drogas, usem preservativos. Adorei a participação de vocês. Um abraço. Sexta série. Nossa, extremamente. Se eu tô falando de gás, é porque todos já passaram pela temperatura crítica. Sexta série. Sim, se eu botar bem baixo a pressão, é possível que eles estejam no gás perfeito até a baixa corrente, mas tem gás. Não precisaria saber, não, mas eu acho que bem baixo assim, mas aí pode ser que o exemplo que você não invalida o que a gente estudou. Eu quero que o grave. Fala.